Obrigada We have por the se absolute reunir pleasure to have with us nós Lisa hoje. Weiner, a nurse, a Native American nurse with tons and tons of experience, who is going to tell us a little bit about how it is to be a nurse in the United States, how it's to Hoje work in estamos this com Lisa. country, Lisa é to uma progress your enfermeira career from the nativa nos goods, Estados from the Unidos not-so-goods that a e nurse vai might estar compartilhando um experience pouco de sua being experiência working here in the conosco, United States. como Buenas noches a tem sido todos. trabalhar como Tengo enfermeira nos Estados Unidos. la gran oportunidad de presentarles a ustedes a Lisa Weiner, una enfermera nativa americana que nos va a contar muchos detalles sobre cómo es vivir y trabajar como enfermero profesional aquí en los Estados Unidos. Con ella nos va a contar muchas de sus experiencias Lisa personales, vai nos experiencias de contar trabajo, así suas que nos da experiências una buena pessoais, visión de cómo es la experiências de enfermería en los trabalho, para Estados nos Unidos. dar uma boa So, visão de como é ser enfermeira Lisa, nos Estados Unidos. goes without saying that again, we thank you very much. Okay. And the only thing I'm going to remind you is every so often I'm going to interrupt you to allow me to translate. That's all. And allow Kia to translate into Portuguese. Okay. Good. Very good. Okay. So, Lisa, let's start with a few of the easy questions. You finish school, you are a native, no, Chicagoan. Mhm. What make you choose nursing? So, how is it that you decided to become a nurse? Lisa, cuéntanos, como Então, a primeira nativa pergunta que de Chicago, David vai ¿qué fazer fue a, lo a que Lisa é, te como ayudó a tomar nativa la de decisión de Chicago, convertirte en o que enfermera? foi que levou, influenciou na decisão de ela escolher I ser did enfermeira? not know I wanted to be a nurse when I was looking to go to colleges. I did know I wanted to do something in healthcare. So I actually spoke with an occupational therapist who I had tremendous respect for. And she said, if you're unsure, she felt nursing was the most well-rounded healthcare profession to go in, as opposed to just doing physical therapy or occupational therapy. She thought nursing, you encompassed everything. So that she was the one that influenced me to enter nursing. Wow. Lisa nos cuenta que Então, cuando Lisa ella nos conta terminó aqui que quando ela su secundaria, terminou ella no o estaba muy ensino seguro médio, qué ela estava quería, insegura qué em quería estudiar. qual profissão Y seguir, o que queria inicialmente estaba estudar. pensando trabajar en Então, el eu área estava de pensando em terapia trabalhar ocupacional. na área de Y terapia una persona con la que ocupacional ella e teve a trabajó le oportunidade de dijo que si ella conversar no com um estaba muy terapeuta decidida ocupacional de qué era lo que ella quería para hacer, que saber o que seguramente deveria lo que más le decidir. convenía era estudiar Então, enfermería, porque es la nesse caso, profesión esse terapeuta más ocupacional, essa redondeada, amiga porque dela, incluye indicou básicamente que todas o las mais cosas indicado con seria respecto a la enfermagem. salud. So that was a great decision from that person. So Então, foi uma that's boa only opened up the decisão outlook for you to por become a aquela nurse. pessoa So what was next? Where did you go instruir, to recomendar e study aconselhar que nursing? ela estudasse So then I enfermagem. went to the University of Wisconsin and I got my bachelor's of science in nursing. Nowadays in big cities here in the United States, they do like you to have your degree as opposed to just a diploma. So I was fortunate that I did do 4 years at a university level. And that really opened up so many opportunities for me. I cannot emphasize, I'll tell you about my pathway, but how many opportunities and wonderful careers and jobs I've had along the way. Lisa, Então, la Lisa pregunta que aqui dice es nos entonces informa ella que, dónde estudió, nos comenta que ella antes da fue a resposta, estudiar a a la pergunta que David Universidad de fez foi Wisconsin. onde ela estudou. Ella Então, de ela estudou na entrada Universidade de decidió Wisconsin. hacer la carrera de Ela licenciatura decidiu en enfermería, el equivalente a seguir pela licenciatura, área de el Bachelor of licenciatura. Science in Nursing. No Ella entanto, depois está ela fez aí muy o agradecida de haber tomado esa bacharelado decisión e porque está muito particularmente en feliz de ciudades ter grandes tomado essa decisão, porque particularmente em la cidades decisión grandes, es que tienen obviamente una a, preferencia a grande por preferência é personas que que han as hecho su pessoas licenciatura tenham sobre las personas que solamente licenciatura, tienen una a carrera preferência é por técnica o un pessoas que tenham diplomado aí en um enfermería, y bacharelado esto le em abrió de enfermagem. muchísimas E isso lhe puertas y abriu muchas muitas oportunidades de portas, muitas trabajo laborales oportunidades de en su trabalho carrera. na So sua you carreira. finished Wisconsin with your BSN, and where did you apply?
So I applied to hospitals for my first job, and I think that was a very good move. And that again, it encompasses everything. So you can figure out which direction you want to go in. You have surgical, you can have medical, you can have cardiac, you could do pediatrics, but it gives you an idea which lane to take, and you can always change that lane, but it did give me an idea of my next step of following up with cardiac nursing. Okay, but where did you start, Lisa? At Northwestern Memorial Hospital in Chicago. Mostly in a med surgical area? Yes, in the med surgical area. In the med surgical area. Yes, correct. Yo le preguntaba a Lisa, Então, David entonces, aqui después de su perguntou, graduación, depois da ¿dónde empezó a trabajar? graduação, Ella, em obviamente, que área ela começou a trabalhar? que se encuentra trabajando Ela actualmente, es uno começou, de los, ela começou a trabalhar no hospitales más hospital, que inclusive ela trabalha nos reconocidos dias de en el hoje. país, es el É um de dos la hospitais, ciudad de grandes hospitais Northwestern. reconhecidos nos Estados Unidos. Empezó a Ela trabajar en las áreas iniciou de na área medicina y cirugía con de lo bueno de haber médico-cirúrgica, empezado en de una clínica parte un poco cirúrgica. más general, es que obviamente eso le Essa é uma abrió área um pouco caminos mais geral, mas para obviamente isso poder lhe abriu escoger mais cosas caminhos en para muchas que pudesse direcciones y escolher eso fue outras en parte lo que lo direções, ayudó a como por eventualmente llegar a exemplo, ella a la isso lhe parte de ajudou a cardiología. tomar uma So, decisão na área que ela how segue long hoje, que were é you working in cardiologia. med surgical? So I Okay. worked in med surgical for 4 years. And it was a tremendous experience. I worked days, nights, evenings. I was able to move up to first level management while I was in that, after a couple years. I had great role models, that showed me the basics of assessing patients. And again, great chance to see where the next place would take. But med-surg I thought was an invaluable experience. Okay. So, obviamente ella comenzó ahí, tuvo Então, muy a buenos pergunta foi quanto tempo ela trabalhou na área de tutores, médica mentores que le cirúrgica. ayudaron a progresar Ela en su trabalhou aí carrera. durante 4 Se anos. dedicó inicialmente a esas áreas por aproximadamente Foi, unos foi a 4 área que ela años se y dedicou durante os obviamente primeiros eso 4 también le anos de ayudó a carreira. avanzar su carrera no solo a Claro, nivel isso lhe jurídico, sino ajudou también a a avançar sua nivel carreira não somente em nível clínico, también. mas também em nível So administrativo. when you said that you were able to get mentor a bit on the management side, you mean clinical management or you mean hospital management side? More clinical management, in that I was, for beginners, I became a mentor or oriented other nurses. And then I was able to help with schedules, and there was some budget. I work with my manager to work with some of our budgeting, to develop policies. So it really helped me move forward. I was not stagnant. There was always room to grow. Okay. So, yo le preguntaba a David Lisa aqui que ella como perguntou trabajó en la se parte nessa parte administrativa, que si era más en administrativa, la parte clínica o en la qual parte seria mais o foco nessa área hospitalaria. Dice administrativa? que Seria a la administração mayoría del enfoque hospitalar ou fue seria mais a esse nivel foco na pedagógico, administração dar tutorías clínica? y ayudar No a caso dela, personas foi mais aí seguindo por esse mejorar ramo, por essa parte clínica, su sendo profesión, pero también en tutora su trabajo con de outros enfermeiros. Ela teve a director en la oportunidade de parte trabalhar com sua administrativa, ayudando a hacer diretora ali na parte obviamente los administrativa, presupuestos de organizando actividades, hacer diarios de escalas, trabajos, etcétera. organizando Eso fue as parte de unidades, su desenvolvendo función en los primeros años de políticas. estar trabajando en el hospital. So that's really good. Were you working at that time full time, Lisa? Yes, I was working full time. Tell people what is full time, so they. Sure. I was working at that time, I was working 5 days a week, 8 hours, and obviously there was overtime involved. Nowadays, though, it's more common to have 10 or 12-hour shifts. Okay. But at that time, I was working 5 8-hour shifts, and like I said, rotating between nights and days. Correct. So it was common to rotate, between nights and days. Now I think it's more common for them to give you one Or days. shift. Right. So straight nights, straight days. Yeah.
neural rotation. Cuando Lisa Então, aqui comenzó, a pergunta foi en sobre ese como momento ela la trabalhava mayoría no de los início, enfermeros no se trabajaban era full 3 time, a turnos a la carga horária semana, 12 completa. horas, Então, ela como los que trabalhava aí hoy full en día, time, ela sino que ellos trabalhava 40 horas trabajaban por semana, algo un poco más 8 tradicional, horas que son dia, 5 días a la tá? semana, Ah, 8 horas al día, ela y relata obviamente que cuando había necesidades de naquela trabajar época, tiempos quando havia extras, eso necessidade, ela ellos trabalhava todos também trabajaban. tempos Otra extras, cosa que e aí fazia uma sucedía rotação de hace plantões muchos noturnos, años, ya no plantões sucede tanto, diurnos. era la gente rotaba turnos, hacía turnos O que era comum nocturnos, turnos acontecer diurnos, também rotaba los dos logo turnos. quando Hoy ela en começou día na sua carreira, eso no es muy rotação de común, la gente o turnos. trabaja Hoje em dia noches o não é mais trabaja tão días. comum, tá? Hoje em dia os So, plantões ou Lisa, são fixos à from noite ou working são fixos durante full-time o in med dia. surgical, what was the next transition? Where do you go next from there? So my next transition, and again, I found cardiology very interesting. So I went ahead to a step down unit, which Mhm. is or a telemetry unit where patients are on monitors the entire time, Mhm. and a little bit more critical patients. So that was my next step. El siguiente paso después de trabajar Então, unos depois años de en ter la siguiente trabalhado unidad de ali com clínica cirugía, médica ella cirúrgica, entró a trabajar a una Lisa unidad começou a trabalhar en numa Estados Unidos unidade de cuidados intermedios, ¿ok? de cuidados intermediários, Se como é considera chamado nos un Estados nivel Unidos, intermedio entre cuidados focando ali mais em intensivos y pacientes los cuidados cardiológicos. médicos, donde en ese momento hay bastante cuestiones de telemetría Nessa envueltas y obviamente se unidade tinha requieren ali muchos muitos pacientes que pacientes, tinha tienen pacientes de telemetria que precisavam estar em constante cardíacas. monitoramento. So that was probably where your don't know sure if I should call it your love for cardiology kind of started. As you started in a step Absolutely. down unit. So After that is when I mhm, started procedural cardiac. So mhm, where you do procedures, mhm, stent procedures, any kind of like not operating room, more in a procedure room where they do stents or where they do electrophysiology, work mhm, on the plumbing or the electricity of the heart. mhm, And I became more specialized, and that got me. I loved doing the procedures and mhm, working with patients and working very closely with doctors and having a mhm, very tight team. mhm. And that's where I am to this day. Ok. De ahí lo que hizo Lisa es que ella le gustó mucho Posteriormente, entrar ao al início área ali na área de de cardiologia, de procedimientos telemetria, ela teve a oportunidade donde de se obviamente especializar ainda hacen mais na sua carreira, poner trabalhando com stents foco na área de o hacen procedimentos cardiológicos, como, por exemplo, electrofisiología, y ahí es colocação donde de ella en realidad se stents, enamoró bastante con lo que ella hace hoy en essa día, que es questão de trabajar en las áreas eletrofisiologia, e ela teve a de oportunidade de diagnóstico y trabalhar tratamiento en el muito área próximo de cardíaca. médicos Okay. que realizam So esse procedimento, e é onde ela está to trabalhando make that hoje. transition, did the hospital help you, no, acquire those special skills? Did you go back to school? I know the hospitals tend to do a lot of that. So how do you became this procedural nurse? So hospital, so I was trained with the hospital. Mhm. But a lot of hospitals, and especially today, they encourage growth. And they provide you with a lot of training opportunities and educational opportunities, orientation. So I did not go back to school for it. This is something that was trained on the job. Mhm. But it was a very long orientation Mhm. and very specialized. Oh, I know. I'm sorry. Excuse me. A lot of hospitals are encouraging med-surg and also ICU experience. Mhm. That opens the door for a lot of opportunities, especially working where I am today, like working in this interventional area. Okay. Critical Muchos de, A care. pergunta foi okay. se Obviamente, para muchos de los entrar hospitales nessa quieren que tú área inicies en las áreas mais de específica da medicina, cardiologia é se ela cirugía y precisou los cuidados retornar para a intensivos faculdade, como se teve que el fazer primer alguma eslabón, el primer especialização. paso E ela para relata pasar a áreas que ela más, já vinha sendo otras áreas treinada no próprio del hospital, não hospital. precisou Me retornar para a proporcionó faculdade a para Lisa fazer todo algum el outro curso, entrenamiento, porém todo, esse todo lo que treinamento ella levou um bom necesita tempo. extenso, todas las ayudas, obviamente siendo un hospital universitario, para que ella pudiera adquirir
No hospital foi quem Obviamente todo lo que treinou necesitaba para volverse ela una para que ela pudesse enfermera adquirir toda essa a nivel experiência e, claro, se tornasse uma enfermeira mais especialista nessa área de cardiologia a nivel intervencionista. cardiológicos. Y darle no solamente toda la educación, sino también darle todas las oportunidades de trabajo. Am, los hospitales en Estados Unidos no solo promocionan el crecimiento educativo, sino que también lo facilitan y lo pagan, David ¿ok? aqui Para está que las reforçando que os personas hospitais nos avancen. Estados Unidos não So I somente was telling promovem o people that crescimento what my educativo, como também said that the hospital facilitam esse promotes desenvolvimento through some of the profissional educational and also encourage people do to trabalhador. pursue some of those particular careers. Okay, so when you move to the kind of like the diagnostic and treatment of the cardiac area, what was the first step you took? Where you went to the cath lab to to do stents? Where did you go from the step down unit? Right, so I went to the cath lab, and that's where we look at the coronary arteries of the heart, where we place stents, where we save lives, where we diagnose. It's an incredibly exciting place to work. You do need to have critical critical skills, excuse me. It's sort of like the emergency room where you can get very routine. But if something becomes critical, it becomes critical fast. And you have to work as a team in order to be able to save that person's lives. And it's amazing because they do it on a daily basis. They save lives on a daily basis. I've seen patients come in a cardiac arrest, they restore the blood flow, and they are wheeled out and brought to the intensive care unit and go home a couple days later. Wow. Ella obviamente empezó su entrenamiento en el área Então, del nessa parte de laboratorio cardiologia cardiológico, intervencionista, poniendo ela los entrou ali stents. Ella inicialmente dice que na área de cath lab, na indirecto parte lá se parece obviamente de en algunas hemodinâmica. cuestiones también a como que hay que hacer E, muchos a veces trabajos de emergencia. no Mucho del caso, trabajo se ela puede relata aqui que inicialmente nesse parecer setor, rutina y muitas rutina vezes que tem que hacen se muchos fazer stents donde no se muitos ve nada, pero de trabalhos pronto algo de sucede, ocurre emergência, né? rápido Pacientes y com hay que parada estar cardíaca, todo e el ali a equipo de equipe tem trabajo que estar el equipo que preparada le para, por cardíaco para poder exemplo, atender um salvar paciente nessa muchas situação, vidas salvar que muitas llegan vidas, diariamente restaurar o hoy en día fluxo donde ella trabaja, cardíaco, por llegan, exemplo. ellos diariamente están salvándole la vida a mucha gente que Então, lleva con diariamente, para ela, é um setor que está ali arrestos salvando vida diariamente. cardíacos y tienen que recuperarles el flujo rápidamente y que obviamente y poder mandar después a una unidad de cuidados intensivos y en E, un par de claro, días fazem essa parte de poder atendimento salir del hospital y emergencial, quando volver otra estabiliza vez o a una vida paciente, relativamente normal. retorna, So manda o paciente that's very para outra exciting. unidade onde ele encontra-se mais They estável, para então depois ser the, mandado para the casa. work in those particular areas. So I'm going to take a bit of a step back because there are a few things that people usually want to know from an experienced nurse here. Do you work every day right now? Do you get to choose your schedule? A little bit of how, kind of a little bit the mechanics of your day to day that I think people is Absolutely. always curious to know about that. Not only the clinical part, they want to know, do you get to choose to do, what days you get to work? Do you have some flexibility? Maybe tell us a little bit about when you wanted to sometimes take a few weeks off during the summer and become a camp nurse or something like that. Sure. So I think in the beginning, there's not as much flexibility. I think it's something that you work towards. But good places to work where I work, they do want you to have a good balance of life. You're home and have vacation, which they do provide you with vacation. You don't have to provide a reason, call in and say, I am sick now. You just have to say, I need the day off. They don't ask you to give you a reason. They give you a bank of days and you can determine. Hospitals, I like the hospitals that they do provide that. That's to me, it's a level of trust. You can use your days however you want. These are the days you have. But I do think in the beginning, it's not as flexible with picking your hours. I have been doing nursing quite a long time, and it's wonderful in that there is more flexibility, in determining, when you want to work and when you don't, or, what days you want off. For a while there, I was raising my children, and I was working more part-time when I was raising them. So I was actually able to take off
I was working part-time, so I was able to take off a couple weeks over the summer, and I became I would work at an overnight camp, bring my kids up to an overnight camp in the northern woods of Wisconsin. Ujú. So that was a benefit, I would say. Lisa comentaba Então, a que pergunta aqui foi obviamente sobre cuando como era a inició su escala carrera, dela, né, no había e tanta como flexibilidad en tem poder sido. tener Ela relata que no los início da carreira não horarios de existia tanta trabajo que ella quería, y flexibilidade obviamente de a estar medida que uno se mudando sempre os vuelve horários, de estar pedindo um day off, progresa y tiene más antigüedad en el hospital, mas com obviamente o eso se tempo vuelve ela vai adquirindo essa mucho más flexibilidade fácil porque ya tienes e, cierta claro, antigüedad en el tem a hospital. questão da Lo otro que a ella le experiência, gusta es tempo que de hay trabalho no cierto nivel de hospital e, confianza claro, en hoje los em dia hospitales porque te ponen todos encontra los días essa questão de de flexibilidade está mais vacaciones y fácil, los días principalmente quando de você estar adquire um tempo enfermo ali y los trabalhando días en un com solo a lugar que puede unidade, e ser, você só estos son el número de días precisa, que por tú puedes tomar, exemplo, no tienes que explicar dizer para qué los que estás usando, é um day simplemente off, dinos você não precisa ese dar día no quieres trabajar justificativa o simplemente no específica trabajas. pelo Ese día, motivo eso de es que você quer un um nivel de day off, por confianza que los exemplo, um hospitales te dia dan de sem que no plantão. tienes que dar Ela relata explicaciones também que que estoy quando enfermo, que no estava estoy enfermo, com suas sino que crianças, simplemente né, dices estava voy a ali tomar cuidando de leave suas crianças, en el ela teve a banco este oportunidade tal de día trabalhar y puedo part-time e salir isso lhe sin permitia tener ter que dar alguns muchas dias livres explicaciones. durante o verão, por Lisa, exemplo. obviamente, como madre, hubo una época en que ella tomaba algunos de esos días, y trabajaba tiempo parcial para poder acompañar. Por ejemplo, ella trabajó como enfermera en un campo donde los hijos iban durante los veranos, y ella trabajaba como la enfermera en el campo y tomaba esos días de manera flexible del hospital sin necesidad de tener que trabajar tiempo completo durante esos tiempos dentro del hospital. So that was very good. Lisa, if in terms of education, you're continuing education all the time. Tell people a little bit about, how is it done and how do they encourage you to maintain your skills? And So one thing, I'm not sure if I said this, but again, back to orientation. It's not a week orientation. It's about 3 months, and they have educators designated so that the nurses, they want the best possible care, patient care. I really personally like teaching hospitals. They really have a good orientation, and you're not just, see one, do one, teach one. It's you actually have a mentor that follows you through for several months. Allow me to translate. Allow me one to translate. Lisa me recordaba Lisa que a estava nivel aqui de relembrando educación y que a nível orientación, cuando una de persona entra en el hospital, los educação, quando uma hospitales pessoa entra no hospital, os hospitais, hacen una eles inversión tendem grande en a orientarte fazer y ali educarte uma para que transiciones imersão, profesionalmente. um momento de treinamento No es para que solamente possa una cuestión facilitar a de que transição te desses dan un caso y profissionais. tú ves uno y Não haces uno y é ya estás listo. solamente, No, não é son somente, por sesiones exemplo, donde te dan un entrenamiento constante de para verlo y apresentar um además tienes un caso uma tutor, un mentor vez que e te você sigue ter que desenvolver. Não, extendido, ali leva um continuando tempo dándote de la educación treinamento necesaria para que transiciones para que clínica y você tenha a profesionalmente. educação necessária, Actually, de even maneira que some sua areas, transição the clínica education is ocorra da about melhor maneira process like possível. that. Absolutely. That is true. That is true. So, They, Northwestern, again, which I can speak of, will actually give you money towards continuing your education. So they encourage it. I recently, as of a couple weeks ago, just renewed my certification in cardiovascular nursing, and they gave me a bonus as well as paid for my certification. okay. Los Então, hospitales Luiz aqui no nos conta solamente te dan que principalmente no hospital que ela cierto monto trabalha, anual para que mas tú essa não é tengas uma tu característica certificado y só do hagas tus hospital dela, né? Os certificaciones hospitais, y eles más días tendem al a día. dar um Por bônus ejemplo, de acordo com as suas Lisa cuenta certificações. un No caso caso reciente de hace dela, unas semanas atrás. Ella recentemente, renovó su ela renovou sua certificación licença de en enfermeira área cardiovascular e o hospital em que ela cardiovascular, trabalha y no ofereceu um solamente le bônus pagaron todo por el conta estudio dessa de hacer las actividades renovação. de la nueva certificación, sino que además recibió un bono por haber avanzado profesionalmente. So how many people work in the areas that you are working right now? How many nurses do they have? And actually, I'm going to give you the question a little bit a double intent. Are you experiencing that you need more nurses on those areas too? Do you have enough people covering those areas? Is those one of those areas that, no,
Sure. There's a great need for nurses here in the United States. Good nurses, experienced nurses, nurses who speak Spanish, nurses, there's a great need. They're always, this is now, in my career, I've seen them have too many nurses or, hard to find a job and not enough nurses. And right now there is a big push. They're trying to get people to come into nursing. That's the answer to your question. Yeah. There's a great need for nurses here. Lisa le dice que Então, a pergunta que obviamente David fez foi ellos sobre como estava a tienen necessidade de una enfermeiros alta necesidad no de momento nos enfermeras Estados en este Unidos, e Lisa momento, reforça obviamente, como dizendo que muchos de sim, ustedes saben, existe uma hay alta una necessidade de necesidad de enfermeiros nos hay Estados gran Unidos. grande de E, enfermeros, claro, uma sobre necessidade de todo, ella profissionais comenta también enfermeros que hablan español, qualificados, que es falem un espanhol, plus. né? Essa questão do Recuerden espanhol que ser seria bilingüe, hablar los um dos idiomas, no diferencial, solamente tá? Não hablar somente o español. I inglês, always remind mas, them that claro, when you falar espanhol mention também. Spanish, you mean being bilingual, not just being Right. Spanish speaker. That's So, true. because Bilingual. we Sim, always quando ela fala explain to people, espanhol, enfermeiros que falam espanhol, ela learning não Spanish is significa not enough. You não need to know both significa languages. que seja só Absolutely, somente enfermeiros que 100%. falam espanhol, And mas can be claro que Polish, sejam Spanish, que falem German, inglês, porque é a English. base, mas que o You need to espanhol be seria um bilingual. diferencial. Yeah, to be bilingual. That's very good. In clinical terms, what's kind of like a day, a normal day for you? So what your day looks like. So kind of describe a little bit your day to day, if I may say. So sort of give these nurses a little bit of a picture. Okay, you wake up, you arrive in the hospital. How do the day of a cardiovascular nurse looks like? Okay, so I'm going to give you two scenarios. Mhm, One is I'll tell you what it was like when I worked in the lab, mhm. and then I'll tell you the scenario of what I do now. Okay. So the first scenario is you arrive on time. Everybody arrives on time. They start the day with a huddle. What's the plan for the day? What patients are on the board? Who's assigned to which area? Which team are you working with? Mhm, You make sure your rooms are stocked, make sure your emergency equipment is checked. You go ahead, set up tables, so, in a sterile manner. You decide who's doing what role within the room. You go pick up your patients, you bring them into the room, you talk to them, you make them feel at ease. You give them a little medication to also help them be at ease. mhm, And you work with the team to provide the safest and most efficient care, during their procedure. mhm, A lot of talking to the patient, just putting them at ease. mhm. And I got to say, patients really, they go out, they come in nervous and they walk out. When they roll out, we take them out on a cart. Mhm. They say, that was it. Like they're so relieved because it's such an efficient process. Yeah. Yeah. No, good luck That's what on me. it's like to work in the lab. Now, Lisa, good luck for me being able to translate all that beautiful thing into Spanish. So, Então, Lisa nos a va a David hablar de aqui dos pediu para que Lisa nos primer escenario contasse um es pouco uno de de como é o trabajo cenário onde ela trabalha en la parte de no momento, laboratorio como seria donde um dia hay que llegar, de obviamente, trabalho muy para ela. puntual al Ela trabajo. aqui vai nos dar dois Eso es una cenários. de las Por más exemplo, o primeiro importantes. cenário En ela ese traz momento normalmente no laboratório de Cath hay Lab, una reunión de e todo el aí equipo donde se van a ver o qué dia dela pacientes hay começa com en el todo mundo programa chegando del na día hora de hoy, certa, no ambiente de quiénes trabalho, tendo asignados ali uma a los pacientes reunião, o qué cargos sabendo se quem hacen en estão os las asignaciones. Usted pacientes, como enfermera checando o tiene que material de encargar de emergência, estar seguro de que todo lo que se necesita para designando, llevar el delegando os procedimiento a ese pacientes paciente tiene que ser para os que, profissionais, que algo conversa com o paciente, de explica las o funciones está procedimento. Muitas completamente vezes al o día. paciente, antes do Que todos los procedimento, ele documentos está que se nervoso, requieren, ao finalizar o procedimento, ele já obviamente está mais para tranquilo, e muitas prepararlos para vezes los se pergunta, é pacientes, só isso? prepararlos para el proceso, Né? calmarlos Porque isso en mostra aí a eficiência el procedimiento, da darles equipe. algunas de las medicaciones para Então, permanentemente administrar alguma obviamente medicação que calmar y seja necessária no aconsejarlos a ellos paciente. y al equipo obviamente durante todo el momento del procedimiento. Una de las cosas que ella recuerda es como
parte del procedimiento es cuando ellos están sacando los pacientes del procedimiento, dicen, los pacientes le preguntan, ¿y eso fue todo? ¿Ya pasó? Eso significa que ellos lograron completar el proceso. So that's always reassuring when you go into a procedure, you don't remember what happened and you are on your way out, correct? Yeah, or that they just felt that they were in excellent hands. You know, they felt competent and efficient and excellent hands. So it's not that they forgot. We have succeeded in making sure they're not uncomfortable, you know, addressing their concerns. Yeah. Es importante, ellos sienten de que ellos Então, é importante lograron que os hacer pacientes, todo lo que se requería cuando los pacientes están tranquilos, na verdade, a que logró equipe hacer todo lo que sente quería, que conseguiram ellos sucesso quando o paciente está estuvieron tranquilo, quando consideraron todas eles sus ideas y todo lo que se quería obtener durante conseguiram ese realizar proceso se tudo que logró foi desde el planejado punto de para vista aquele tanto del servicio al plantão, paciente como de la parte clínica tanto do del ponto de paciente. vista de cuidar do So paciente, that quanto aí a sounds administração really e a good. parte So tell us clínica. about the second scenario, Lisa. E agora a So Lisa vai I'm compartilhar um pouco not sobre o trying to segundo brag, cenário. but I do have the best job out there, okay? Please brag. Okay. I work very closely with our interventional cardiologists. And I'm the coordinator. I coordinate procedures, any outpatient procedures that come into the hospital for any cardiac interventional procedures now. Lisa, nesse Então, momento, Lisa, agora, nesse momento, ela trabalha como para o hospital de coordenadora, todos os tá? procedimentos De todos os cardíacos procedimentos que se ali hacen en los hospitales. relacionados à cardiologia intervencionista. Con Então, todos los equipos ela para coordinar todos trabalha los casos, todos los coordenando ali procedimientos toda a que equipe, hoy en todos os día se hacen procedimentos esta que hoje em dia se institución, que faz obviamente, como no les mencionaba a hospital onde ustedes, es una de ela las trabalha. instituciones más reconocidas en el país. Uma das So instituições not dela that it's trabalha nos quite a hospitais job mais to be reconhecidos no the país. coordinator for such a massive institution like Northwestern. It's very collaborative. I think this is something I want the nurses to know. You work with, it's not you are above and you are below. It's a very collaborative approach. Questions are encouraged. The critical thinking is encouraged. It's really, it is a very gratifying job to have. Again, I've done many years to get to this spot, but I coordinate the procedures for patients who come in, and anyone that's had a heart attack or who's had a stent or who's had a procedure, I follow up with them too and make sure that you close the circle, that they have had the best care while they are here at the hospital. Obviamente, le tomó, Então, obviamente, obviamente, para que ela chegasse nessa posición. posição, levaram-se alguns Se encarga de anos coordinar, aí recuerda todos que el trabalhando. Por isso proceso que es hoje em dia ela é bastante colaborativo. coordenadora. Ela recorda Nadie aqui, está ela por relata encima de que nadie. Ellos no hospital onde ela todo trabalha, principalmente todo le esse ruegan a la gente que processo participe y ocorre que ali utilice su de maneira muito su colaborativa. Na pensamiento equipe não crítico, existe quem está sus acima, quem está opiniones abaixo. importantes, prestar un buen Ocorre ali um servicio estímulo y por perguntas, então mejor perguntas são bem-vindas, procedimientos clínicos para las questionamentos são personas. bem-vindos, Y o ella no solo se pensamento crítico encarga também de é coordinar con todos los equipos del equipo, estimulado. pero también E, de claro, seguir ela não después de los se procedimientos encarrega de coordenar con los apenas toda a pacientes, questão dos de saber de procedimentos, que mas todo lo também que de se hizo realizar o para follow-up, ellos de realizar o se segmento logró dos exactamente de la pacientes, manera posteriormente os que se esperaba. procedimentos, So, Lisa, para that que is se an feche aquele amazing thing. círculo de Just to give assistência. us some numbers. 100 procedures, 20 procedures, how many procedures are we talking that you guys do every day? Okay, so I have worked in I've worked in about 4 different cath labs. I only told you about Northwestern. Right now I'm a branch of one of the Northwesterns, and this is a branch. I think we are close to, we're in August now. I think we've done, I think on an average, we do about 20 some a week. Is that right? No, we've done about 850 up till now. From January till now, we've done about 850 procedures. And this is just one branch of This is just one branch, but I've worked in other institutions. Our cath lab, we have 2 labs.
downtown, they have 4 labs. You know, another place I worked in DC, they had 8 labs. So Yeah. that's a pretty large volume that we've done so far, 800 in 1 year Correct. for our 2 labs. El sistema donde trabaja Então, Lisa es David aqui obviamente un perguntou sistema quantos bastante procedimentos grande. Ellos tienen aproximadamente ela tem feito múltiples até agora no local onde ela trabalha. dan procedimientos. E ela relata aqui que já trabalhou por 4 Cat Labs. No caso, hoje em dia, ela está em um Cat Lab, que é um dos braços do hospital onde ela trabalha. E no local que ela está atualmente, até agora, de janeiro até agora, foram aproximadamente 850 procedimentos cardiológicos, somente nesse local onde ela trabalha. Obviamente, este tipo de procedimientos los tienen expandidos en diferentes partes de la ciudad para poder, obviamente, prestar mejor servicio a los pacientes. Well, that's really, really nice. Do you guys rotate through some of the different branches, or do you pretty much as a coordinator hospitals- remain on that one branch, but do your nurses, are some of the nurses rotating through some of the different areas? So for the procedural nurses, yes, there is some rotation, Mhm. but it is a very tight, close group. Group. I did speak with one of my friends who is in medicine, and she said that they stay on their shifts, they don't rotate, and they just stay in their area. So I guess to answer you, some places do rotate outside to different branches, Yeah. but the majority, I think, stay within their team. The majority of the team remains in the same location. And Yeah. en general no hay mucha rotación, si hay algunos Então, casos no donde caso algunas aqui, personas van no caso rotadas da localización, equipe, do pessoal pero que en general el trabalha equipo es nessa bastante área unido de Lisa, né, no hospital onde ela trabalha, não existe muita rotação, por exemplo, nessa parte dos enfermeiros intervencionistas na área de How many hours cardiologia. a week are you currently working, Lisa? Are you working the 312s, the 410s? Are you working the 5/8s? Are you now you are an administrator, so you have unlimited hours to the institution? I'm not an administrator, but I am supposed to be working 32 hours a week for 8-hour shifts. What I'm really working is 4 10-hour shifts. So, but I'm getting paid for it, so that's Yeah. okay. Yeah. So, el horario de trabajo, Então, no yo le caso preguntaba a do Lisa que nos atual comentara un horário de poco cómo es su trabalho horario dela, laboral. uma vez que ela En é teoría, a debería estar coordenadora, trabajando ela, em teoria, deveria 42 estar horas a la trabalhando semana, 32 4 horas, turnos de plantões 8 aí horas, de 8 pero horas, 4 obviamente plantões de ella 8 horas. trabaja Mas, más, claro, el equivalente ela más tem a 4 turnos trabalhado de 10 horas a la semana. mais que Obviamente a isso, ella e, claro, uma le vez que ela pagan trabalha, faz por horas su extras, ela tiempo recebe por independiente isso. de... How people want to know, you said that you have a lot of flexibility of taking your days off. Do you have any problems if you want to schedule, like if you are a foreign nurse and you would like to go back to your country for a couple of weeks to visit family, will that be a hardship for a nurse to be able to jump into a plane and disappear from the unit for a couple of weeks while they go and visit their family? So that is, I work with nurses from other countries, Filipino nurses. And it is something that they are able to do, but they do have to bank their days. You know what I mean? So they need to, but you do accumulate days as time goes on. But I do believe institutions want you to be able to see your family. So to go away for 3 weeks in the beginning, that might be tough, but to go for 10 days or 2 weeks, I think you can manage it, you know. Right. Yeah. So yo le preguntaba a Lisa, Aqui a si una pergunta persona foi es un sobre, enfermero no caso internacional de y um enfermeiro quiere ir internacional que queira voltar visitar ao a seu la familia de vuelta país, en su visitar a país de origen por un par família, de semanas, si como ficaria, es por una exemplo, cuestión essa questão do complicada para schedule, hacer. Ella me dice que en dos principio no. plantões? E ela disse Obviamente tienes que que, haber a acumulado los días de princípio, você tem que vacaciones. ter Lisa me acumulado dijo, pues ali obviamente irte algumas de 3 horas, semanas e, puede ser un claro, poco você complicado, pero consegue irte se por 10 organizar com o días, un par hospital de depois, uns semanas, 3 dias, no uns 10 sería dias ou 2 complicado. Y semanas. no, Uma Lisa, vez que on você se the organize e que tenha também um banco inpatient de horas, side, nada but impede. on the procedural side, because people work the 312s,
Right. So Exactly. you have all those open days in between shifts that a lot of people can bank on them, and Exactly. not always being able to need to take their PTO bank day. So the example that I sometimes give people is you can arrange with your manager to work Monday, Tuesday, and Wednesday this week. Don't work the rest of the week, Thursday, through Sunday. Don't come back to work until the next following week for, let's say, the weekend, Friday, Saturday, and Sunday. You have a bunch of days there that in theory you can go on a 10 days vacation to back to Mexico if that's what you want to do, and actually never took Absolutely. one day off out of Right. the PTO bank. That is accurate. Yes. Correct. So in procedural, it's a little more complicated because you guys work a little bit on more of the 8 or the 10-hour shifts, and they tend to be more spread over the 5 days. The 3 days a week sometimes works a little bit more. There's more flexibility on some of those That is correct. than in some of the inpatients. Yo le comentaba a Lisa que obviamente en las Então, no áreas de caso, procedimiento los turnos tienden a David, ser ele estava más aqui conversando aqui. tradicionales de Nas áreas de 8 o 10 procedimento, horas. os turnos eles têm que ser Y mais fixos, obviamente en mais esos casos, tradicionais, sejam días que turnos de estás 8 4 horas veces o ou de 5 10 días a la horas, semana mas trabajando. existem Cuando casos estás em en que las você, áreas no caso do procedimento, tem que estar trabalhando aí uns 5 dias na semana, mas existem as asistenciales, outras áreas assistenciais normalmente em solamente que trabajas 3 días a la semana, normalmente a entonces pessoa no es trabalha 3 dias por complicado semana, 3 turnos de 12 en un horas. principio arreglar que esta Então, semana nesse trabaja los caso, primeros 3 días, lunes, martes, ah, miércoles, y no vuelves às a vezes trabajar as sino hasta la otra pessoas semana, se organizam viernes, para sábado, trabalhar domingo, nos tienes 8 primeiros 3 días dias da donde semana pudiste e depois na outra semana sacarlos os 3 últimos sin dias, tener que e usar isso tu facilita banco com que de você tenha días aí libres. uma semana Very good. livre de plantão. Anything you like to say about if somebody wanted to be a nurse, especially in a procedural area, what should they be doing? What should they be thinking about? If somebody wanted to eventually come, no, they understand that they may have to do, let's say, about a year or so transition into the clinical world of the United States. But if they wanted to eventually go back and work in a procedural area like you do, what should be in their what should they be thinking? What should they be planning for? Like I said, emergency room nursing or intensive care unit nursing are things they always look for. Some places will look for step down, like I said, with the telemetry, but critical care skilled nurses will open lots of opportunities for you On the procedural areas. in procedure and a lot more. Ok, so la pregunta para Lisa es, Então, aqui una a persona pergunta que para a está Lícia foi: interesada se uma en pessoa que está trabajar en estas interessada em áreas, trabalhar nessa es área, importante por que exemplo, piensen que o que la seria importante, preferencia o es que ela personas que indicaria? Então, tienen ela experiencias en indica las áreas que críticas, E en ela relata emergencia, aqui en cuidados que o intensivos, importante en algunas e que os instancias en hospitais cuidados olham é que intermedios. Estas son aquelas las pessoas que têm áreas que te experiência abren em las puertas. emergência, por En muchas exemplo, de em estas áreas cuidados es críticos, la preferencia são por essas áreas los aí que tipos de abrem muitas portas enfermeros. na área que Lisa trabalha hoje. There is one other thing. Sometimes people ask if they come already with such an experience from an international country. They have spent years working on a procedural area. Will those opportunities are easier for them to obtain, or do they still have to go to the critical care areas? No, I think if they have that experience, it's the heart is the same in Portugal as it is by, in the United States. So I think having that experience and being bilingual, because you must communicate with your team. I think that there would definitely be opportunities. Correct. Le preguntaba No a caso Lisa aqui, si a tú ya pergunta tienes foi: ese se a tipo de pessoa já tem experiencia, uma si esa prévia experiencia experiência em seu para país, por mirar exemplo, com a positivamente cardiologia y se puede intervencionista, que é verificar a que área sí, dela, ese tipo de se essa experiencias son lo experiência seria mismo levada em conta nos Estados Unidos, ou a pessoa en el teria exterior, que como son aquí en los retornar para a Estados área de Unidos, cuidados críticos e recomeçar tener todo ese o tipo de caminho. experiencia es E una Lisa cuestión fala que te abre las de acordo puertas com a en experiência dela, estas áreas en a particular. experiência da pessoa, do enfermeiro internacional, seria levada em Perry, do conta. you have any O que thoughts that seria you want to importante add aqui seria from ser Lisa? And bilíngue, claro, falar o Yeah, boy, inglês. Lisa, what a great discussion and about your journey and so on. I love that you talked about
collaboration and critical thinking. And, you know, again, communication. You know, you have to be able to communicate with the team, Absolutely. right? Yes. So thank you for pointing out those excellent attributes and skill sets. Another question that I had is, you know, in today's hospitals, I feel like, and a question to you is skill set enough, or do people need to possess those attributes of kindness and compassion in order? You know, sometimes people think that all they have to do is be an excellent nurse. So I'd like you to give us some information about that from your experience. Is Sure. being having a good skill set all you need? So when I was raising my children, I did lots of different jobs, always kept my foot in the door for the hospital, but I did do some school nursing. I did some camp nursing. I did a little clinic nursing, whatever I could do so I could take care of my kids. And I have, so to answer your question is why I like working in a hospital is you are never alone. It is, you have to be able to work with each other, depend on each other. You have to know the back door. You have to know who's going to help you, you know, get that ultrasound that you need now. You know what I mean? As opposing to wait. And if you don't have people skills, you're not going to find that person who can help you navigate through the hospital system. I love working in a collaborative group of people, and when you get a lone wolf, they don't always fit in the group. Thank you for that. Okay, Go ahead, David. Allow me to translate. So, Carrie le preguntaba Então, a Carrie aqui Lisa perguntava a Lisa, no caso, uma parte importante seria se ter bons atributos como enfermeiro seria suficiente para exercer a profissão de enfermagem, para atingir um bom progresso na sua carreira, ou se, por exemplo, ter dentro de suas capacidades ali, capacidade de interação, boas maneiras de trabalhar em equipe, boa comunicação. Lisa relata que uma das coisas mais importantes é poder trabalhar numa equipe cooperativa, onde não somente você tem ali boas capacidades clínicas, mas também você tem capacidades de se comunicar, ter um bom relacionamento com sua equipe. Por exemplo, você sabe quem é que vai fazer a ultrassom no paciente no momento em que você precisa, você sabe quem é que você vai pedir ajuda na hora que você precisa. Então, trabalhar num ambiente colaborativo e saber trabalhar também nesse ambiente é extremamente importante. Se siente capaz de trabajar sola, eso no te va a llevar muy Se você é uma lejos. pessoa que se sente que você se sente capaz de trabalhar sozinho, isso não vai te levar muito longe. Fair translation of that beautiful statement. Got it. Sometimes, you know, these open free translations are a little bit Yeah. I think hospital nursing, I've grown so much. You meet people from different cultures. You have different coworkers, different patients, different experiences, collaborative approach with not just the doctors, but the nurses, the sonographers. You work as a real team. Lisa nos recordaba que la Ela experiencia nos recorda aqui que a experiência atual, no caso, a experiência clínica atual nos Estados Unidos, ela é bastante diversificada, porque você tem pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, experiências diferentes, diferentes. E isso faz com que você cresça como profissional, uma vez que você trabalha numa equipe e tem vários profissionais, tem profissionais diferentes, digamos assim. I think that gave us a fairly good idea. I want to try not to keep you much beyond the hour that I promised Lisa that I was going to. I'm going to take a quick look at some of the questions that some people may have sent me and maybe give
some people an opportunity to ask you a couple of questions directly, if you don't mind. Agora, David vai responder algumas Somebody perguntas said, que foram there is feitas. I think it's more a comment than a question. Somebody mentioning that it's really more about information, being able to share information, than about being able to have a conversation. I think that's just more of a comment. So I'm not sure that any one of us will necessarily disagree with that. That the interaction among people is also an issue of being able to share information. So Absolutely. voy a abrir los micrófonos para aquel que esté interesado en hacerle una pregunta directamente a Lisa. Por favor, levante la mano y con mucho gusto le Então, agora permitimos David que vai le abrir haga os una pregunta microfones directa. Si para que, alguien se tiene você alguna queira fazer alguma pergunta en diretamente a Lisa, particular. você possa fazer. Lisa, Caso queira, are there levante more people think if they a have a mão question? e David lhe dará a Is there oportunidade de perguntar. one or two key recommendations or key words of wisdom? I'm not sure that may be a better term that you will share with someone who wants to transition their new life. And, they are uprooting themselves from their country, looking for a new opportunity, a new life. Something that comes to mind that will be a word of wisdom for someone. I think you're in a great profession, and there's so many opportunities and so many places to go. So when you come here, make sure you look and you feel comfortable and you feel good with what, decision you're making, where you're going to go, because there's other places. If that doesn't sound right to you, if something doesn't seem like it fits, keep on looking. There's other places that something will fit you. I personally, I'm going to go with this. Then there's other places that are outstanding, but I do love teaching facilities. Yo le pedí a Lisa que si ella Então, tenía David pedia aqui alguna que sugerencia particular perguntava que se ella Lisa teria quisiera ofrecerles a alguma ustedes. Ella sugestão dice, particular para obviamente oferecer que es importante encontrar a un vocês. sitio donde te sientas E ela fala assim, confortable, que que é importante que junte con você tus encontre um necesidades. local que você se sinta Obviamente ella en confortável, que atenda particular le às suas gusta mucho necessidades. Obviamente, no trabajar caso en dela, ela gosta lugares muito de donde trabalhar como con un se fosse enfoque hospitais, educativo, escola, ella que se tem refiere. ali esse Somebody enfoque wrote another educativo. question here. So somebody saying, I'm not sure there is a clear answer on this, but the basic question is somebody who starts on med surgical and a medical floor, what courses should they start to think about to move to go into cardiology? Cardiac procedure. What should they be thinking that they are going to want to be preparing themselves? I think you do a good job in med-surg, and you will make connections, and be in a position for a year or two, and then you just watch. Once you're inside the system, you can grow within the system. So I think just getting your foot in the door, showing that you're a critical thinker, a good person. I don't know if that's the right way to put it, but I think you can grow within. I don't know. You can always do CPR. Everyone has to do CPR. I also did ACLS, Advanced Cardiac Life Support, so you can do courses like that to help you, further along. But I think getting your foot in the door, you see a job opportunity, you can apply, and they usually hire within first if they can. Ella dice que en realidad, a medida que vas experiendo la experiencia a nivel del área de medicina, ellos obviamente te dan la oportunidad y te van a dar la educación que tú necesitas para transicionar. Obviamente, si Aqui no tú sacas caso, alguna a pergunta que foi feita, certificaciones se en existiria algum la curso parte avanzada de específico cardiología, medicina, para todo eso
quem quer trabalhar nessa área, uma vez que começa a trabalhar ali na área de médico cirúrgica, e ela diz o seguinte, que a maioria das instituições, a maioria dos hospitais vão lhe preparar com a educação que você precisa para poder avançar nessas Some áreas. places are hiring new graduates within the intensive care units, so it's, you know, so it just depends. I happen to know a nurse that was hired directly into one, so it depends. Some places you can start an intensive care unit, you don't necessarily have to start in med-surg. Yeah. Yeah. Una persona puede obviamente comenzar en las áreas de cuidados intensivos, no tiene que necesariamente empezar su carrera Então, profesional ela fala aqui que a pessoa pode começar já a sua carreira ali na área de cuidados intensivos, não precisa necessariamente ser na área de médico cirúrgico. There is a question here from somebody, I think from Brazil, is could you start strictly on procedural areas? Could a new grad arrive into the No. cath lab on day No. one? No. You would need emergency room or, you know, intensive care unit before you could go into the procedure area at which I work. There's other Yes. procedures perhaps, but not Yeah. cardiac. Correct. So the answer, la Respondendo respuesta, aqui a aquí ya pergunta Zulia, you que... will translate into Portuguese. La respuesta, la pregunta es que si uno puede de entrada, sin tener mucha experiencia, entrar de Sim, una uma vez a vez un que área de você procedimientos, é la respuesta es recém-chegado, no se você tienes poderia familiarizado en entrar un área direto y nessa, sobre todo es nessa, bueno nessa adquirir área, e a prácticas resposta de é cuidados não. críticos Você antes de que te den precisa la ter uma experiência oportunidad prévia ali na área de entrar a las emergência, áreas na área de de cuidados procedimientos intensivos, para depois complex transicionar en un para essa área. parte de cardiologia Well, intervencionista. okay, way past the hour. There's one last question, and please answer it just generically, Lisa, because obviously, and I'm going to twist the question a little bit because I think this will be a better question for you. And the question is, it's always about pay. Sure. Could a person who earns a nursing salary have a good life, or can they have a good, no, Yes. can they live well with the salary that a nurse makes in the United States? I twisted a little bit the question, but I think that's a fair way to ask the question. Sure. Mhm. You want me to answer or? Yes. Okay. So And the yes, translation. I think that there is this great demand for nursing, and I think pay has increased. And you can, especially with differentials, with working nights or, you know, working weekends, you Mhm. can make a very good living. I believe new nurses, and I'm sorry if I'm not correct, are making almost 80,000. I could be, That's the I could base be wrong. salary. Huh? That's a base salary. Right. But you have the opportunity to do overtime, to do weekends, to do nights, and the base salary, again, depending on where you work, can be very good. Yes, you Yeah. can make a living for sure. A Okay. nice living. Yeah. Yo le preguntaba a Lisa como para A pergunta terminar, aqui foi, que si una persona para finalizar, a última pergunta. Se un uma pessoa salario de ganha enfermera, salário, puede se o hacer salário una de buena enfermeira vida en los nos Estados Estados Unidos, la Unidos pode ter respuesta se uma esa pessoa es que sí. ganha um salário de enfermeira nos Una Estados Unidos persona poderia ter uma boa que vida, e a sabe que hoy en resposta é día sim. que hay tanta necesidad, Obviamente, los salarios de los Estados Unidos son bastante competitivos y una os persona salários são puede competitivos. Luísa tener. reforça aqui que o Hay pagamento también ele tem muchas crescido nos oportunidades de últimos adquirir, anos. obviamente, los Existem diversas diferenciales, de turnos, oportunidades flexibles en el fin de diferenciais. Se semana, você trabalha algunos à turnos extras, noite, se donde você eso trabalha finais de permite en semana, realidad tener se você muy buenos trabalha, ingresos por y pay. exemplo, feriados, né? Então você pode aí ter Not to mention bons, healthcare and dental care and education and 401k and ter bons wellness pagamentos. money. So there's other benefits too, Mm. along with the pay. Yeah, E Lisa y traz aqui obviamente Lisa le recuerda que outros no solo asume benefícios, né? Não somente o pagos, estos salário, beneficios que hay mas também adicionales, los benefícios seguros de como salud, planos de seguro dental, saúde, seguro de visión, planos odontológicos, de para que te visão, mantengas en buen toda, estatus, etcétera, y há muy buenos alguns beneficios auxílios para que en lhe ajudem a pensiones, se manter num etcétera, bom que estado ofrecen los físico. hospitales para las personas que trabajan con ellos. I think you gave them a very nice picture of what it is to be a nurse working on some of those areas, Lisa. I think people is very
very appreciative of you taking the time to do that. I personally am even more appreciative because I think this is something really, really, really nice. I'm formally going to thank you for absolutely everything. Thank you very much. I know there is a friend of you who's interested in coming. We'd love to have her and to share her experience. I believe she's from Mexican parents, you mentioned to me. Yes. Yeah, we would love to have her an opportunity to come here and share her experience as working as a nurse. That would be great. And We she's always a younger nurse, so she's She's a- more fresh. She's fresh. She can give you a different perspective. Yeah, that would be absolutely great. Terrific. Gracias, Lisa. Thank you, Não, Lisa. muito obrigada, We really Lisa. appreciate. Apreciamos a sua We presença, hope to o have an opportunity seu to talk to you tempo. again in the future. So we will Esperamos sit que down você and esteja have novamente aqui other, conosco no an opportunity for futuro. you to talk. And Esperamos uma nova thank oportunidade you no very futuro. much. Yeah, thank you, Lisa. That was Muito obrigada. Thank you, Foi everyone. ótimo, foi David? excelente. David, do you want to know what's going to happen in 2 weeks? I always want to know what happens in 2 weeks. Okay. Well, it's going to be hard to beat Lisa, but we are having an excellent presentation about conquering the NCLEX RN. And this is a story from one of our international nurses about their determination to succeed. I got a preview of the presentation today. It's terrific. I hope everybody attends. En 2 semanas Então, em 2 tenemos a un semanas, enfermero teremos latinoamericano, mexicano en particular, o enfermeiro su experiencia de latino-americano, para ser mais específico, la prueba mexicano, de que vai nos NCLEX, contar a sua experiência, su como determinación foi aí de na tomar preparação y e a pasar esa prueba. conquista Lisa, até one final you passar should no tell NCLEX. everybody that you had to go through NCLEX too to get your Oh, yeah. licensure. That this is not something that we're putting international nurses through. This is No. something that everybody has to struggle to. Oh, absolutely. Absolutely. And anyone David that aqui está says pedindo nurses para que don't know Lisa, NCLEX, tell them about NCLEX that you had. fale um pouco sobre Le pedí que a ela Lisa teve que que por fazer o favor le NCLEX, que recordara isso para é algo ustedes que que los não é só enfermeros nativos aplicado a americanos enfermeiros también internacionais, tienen que mas sufrir. também enfermeiros Y nativos tomar la prueba del americanos NCLEX. sofrem Y com o entonces ella hace NCLEX. el comentario final que si alguien quiere saber de si quiere entrar a la profesión de enfermería, que por favor les recuerden de que tienen que tomar el NCLEX. Se alguém Thanks, quiser Lisa. Thank you. So Ah, much. Take care. Thank you, entrar na área Lisa. de Thank enfermagem, you. se lembre que tem que fazer o Thanks NCLEX. Gracias so a much. todos. Muy buenas noches a todos. I'm going to Muito close the obrigada a session. todos, boa noite a Thank you very todos. much.